Vai aparecer aí que está gravando. Ah, agora foi. Apareceu. Então, boa tarde, pessoal. Hoje, dia 24 de outubro de 2024, mantendo a tradição do nosso PEC Orenci, Dia Nacional do Criador de Cavalos. Certo? Cavalos? Criador de cavalos hoje. Dia Olha Nacional só. do Criador de Cavalos. Então, conforme os professores vão chegando aqui, vou apresentando a pauta da reunião para vocês, certo? Então, é o nosso 10º ATPC de Tecnologia, tá? Da DE de Andradina, junto com o CIEBP. Público-alvo é os professores do componente de Tecnologia e Inovação, tá? CGPAs e CNTs. Então, pessoal, hoje o nosso foco nesse ATPC são as aulas do componente curricular de Tecnologia e Inovação das PEIs, certo? O Labirinto Elétrico, parte 1, aula 99 e 100, certo? Então, vamos começar com... Deixa eu só... nós vamos começar com o professor Danilo, falando para vocês algumas coisas sobre as tarefas, sobre a entrega dos projetos. Logo após, eu vou explicar um pouco sobre a prototipagem, passar um vídeo de 5 minutos que eu fiz sobre a prototipagem também, e logo após o Saulo vai passar a parte da programação para vocês. Então, já vamos começando então com o professor Danilo. Passo a palavra, professor. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Conseguem me ouvir bem? Tranquilos? Pessoal, como o Ender disse, né, essa atividade de hoje ela vai ser dividida em 3 partes. Eu fiquei responsável pela parte menos legal, talvez, né, que seja orientação sobre as tarefas. O Ender e o Saulo vão falar mais sobre a parte prática mesmo dessas aulas, tanto a prototipagem quanto na programação. Mas eu queria aqui fazer um alerta, né, fazer uma orientação mesmo, gente. A gente sabe que lá no terceiro bimestre tinha sido comentado sobre o surgimento das tarefas dentro da disciplina de tecnologia, né, na área de robótica. E hoje a gente vai fazer de novo um passo a passo de como fazer essas tarefas, como enviar essas tarefas para os alunos e o porquê que ela é importante, gente. Primeiro, pessoal, a gente tem que entender que a Seduc ela está fazendo um levantamento, né, de como que essas aulas estão sendo dadas, o que os alunos estão produzindo. Então, essas tarefas elas funcionam como um feedback para a Seduc, pessoal. Então, é interessante. O professor agora ele tem que enviar mesmo, tá, gente? Agora é obrigatório o professor fazer essa tarefa, enviar e o aluno realizar essa tarefa. Mas como que a gente chega lá, pessoal? Deixa eu compartilhar aqui minha tela com vocês. Tá compartilhando, pessoal? Vamos lá, gente. Pessoal, primeiro, antes de mais nada, né, vamos ver como que a gente chega nessas tarefas. Bem, pessoal, primeiro, né, eu queria falar que, como sempre, a gente tenta aqui facilitar um pouco desse trabalho, que é bem cansativo, né, a gente sabe. Então, a gente tentou deixar todas as informações que estão ligadas à tecnologia e robótica dentro do nosso acervo. E onde que a gente encontra o nosso acervo, gente? Lá no nosso grupo de tecnologia, dentro lá da descrição do nosso grupo, a gente tem diversos links lá, dentre eles aqui o nosso link do nosso novo repositório, que agora a gente chama de acervo, tá, gente? Vou fechar aqui, ó. Então, clicou no link, pessoal, a gente vai ser direcionado para essa tela aqui, ó, que é o nosso acervo, e onde nele a gente tem diversos materiais, pessoal, materiais de apoio e materiais que são extremamente importantes aí para o segmento das aulas, como, por exemplo, lá nosso cronograma de aulas, pessoal de robótica, a gente vai lá no cronograma de aulas, desce lá embaixo, aqui, ó, quarto bimestre, oitavo e nonos anos, page 9 horas, gente. Por quê? Porque lá a gente consegue ver todo o cronograma de aulas que a gente vai trabalhar esse bimestre. Lembrando, gente, esse quarto bimestre a gente vai trabalhar só 3 projetos. Então, assim, a gente entende que o professor ele vai ter muito mais tempo aqui para trabalhar mais a qualidade do projeto, tá, gente? Então, a gente pede para vocês deixarem os alunos interagirem bastante, expressar sua criatividade.
Então, a gente tem lá, ó, aula 99 e aula 100, isso é a aula do labirinto elétrico, a parte 1, gente. Então, a gente tem lá, se a gente clica aqui, ó, onde está na coluna do acesso ao material, a gente é direcionado para o PPT dessa aula. Todo o material aqui, todas as informações. Voltando aqui no acervo. Se a gente clica na coluna aqui do checklist, gente, a gente vem para esse material aqui, que indica todo o material que a gente vai precisar para fazer a prototipagem do projeto. Beleza, gente? Tranquilos? Alguma dúvida aí? Alguma dúvida? Posso prosseguir? Alguma coisa no chat, Saulo? Não, tranquilo? Beleza, então, gente. Pessoal, voltando aqui lá no nosso acervo, né? Essa parte que acho que vocês estão bem familiarizados já, né? Focando, então, relembrando, pessoal, são só 3 projetos, então a gente vai ter bastante tempo para trabalhar eles com qualidade, tá? Então vamos lá, gente. Voltando aqui no nosso acervo, a gente tem lá tutoriais, pessoal. Quando a gente clica em tutoriais aqui, ó, a gente vai ter a parte do Alura, né, e Scratch, e a parte de robótica. Dentro da parte de robótica, eu gostaria de focar aqui, mostrar para vocês um novo acesso rápido que a gente criou, que são os 2 botões para o envio de provas e atividades, né, que é essa tarefa SP, e a gente tem um novo botão aqui, que é o botão do acesso aos vídeos do ATPC na IFAP, tá, gente? Na IFAP 2. Porque lá, pessoal, os professores já têm o costume, né, de assistir esses vídeos da IFAP, porque faz parte da nossa carga de trabalho, essas formações. E não sei se todo mundo sabe, mas dentro lá dos ATPCs da EFAP 2, tem uma parte direcionada só para o conteúdo de tecnologia e inovação, pessoal, onde nesses ATPCs são trabalhados também as aulas de robótica, beleza, gente? Mas depois a gente volta a falar dele. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o foco nesse momento, que é o envio da tarefa SP, gente. Então vamos lá. Estou aqui no acervo, Danilo. Preciso enviar a tarefa SP. Como que eu faço? Bem, gente, vocês podem digitar lá no Google, tá? cmsp.ip.tv, que vocês vão vir direto para essa página aqui, ó. Que é a página onde você vai fazer o seu login, clica aqui em servidor. Tá vendo aqui onde está tipo? A gente muda para RG, coloca o nosso login de professor, o mesmo login que a gente usa para fazer a sede, o mesmo login e senha. Depois feito isso, gente, nós somos direcionados diretamente para essa página aqui, ó, modelos. Ah, Danilo, mas o que eu vou fazer dentro dessa página de modelos? Como que eu encontro a minha tarefa? Pessoal, lá no acervo, aqui embaixo do nosso botão de provas de atividade, tem esse localizador aqui já, que é o localizador, pessoal, universal para as tarefas de robótica, gente. Então, a gente pode copiar esse localizador, jogamos aqui na busca, só que, ó, lembrando, pessoal, onde está escrito título, a gente tem que mudar para localizador. Colamos o nosso localizador aqui, clicamos em procurar, e vocês vão ver, ó, que todas as tarefas desse bimestre, elas estão aqui divididas por título, tanto é que quando a gente passa o cursor em cima, a gente consegue ver o título completo da aula e ela tem a numeração dela também. Então, a gente consegue achar tanto pelo título quanto pela numeração. Vamos dar uma olhadinha na tarefa da primeira aula, da prototipagem, que é a aula 99. Ó. Então, a gente tem aqui, achamos, então, a nossa tarefa. Clicamos aqui nos 3 pontinhos para visualizar a tarefa. Vamos ver o que ela pede para a gente, pessoal? Basicamente, pessoal, o que toda tarefa da prototipagem vai pedir para a gente é que ao final daquela aula, onde o aluno ele construiu o seu projeto, o produto final daquele projeto, pessoal, espera-se que o aluno tire uma foto desse protótipo, insira ela aqui, ó, o aluno vai salvar essa foto no computador, no celular. Aí, como ele vai fazer isso, pessoal, existem várias estratégias. Em outra TPC a gente pode até abrir para debater estratégias que sejam melhores para realizar essa atividade. Mas basicamente o aluno vai selecionar qualquer imagem, vai clicar, vai selecionar ela, abrir, vai colocar a imagem. E na anotação aqui da resposta, como a prototipagem das aulas elas são feitas em grupos, o aluno ele vai colocar lá a aula, então aula
99 e 100. Aula 99 e 100. Escrever o nome da atividade, que chama Na Prática. Isso pode ser alterado, tá, gente? Isso não é obrigatório ser desse jeitinho. O professor ele pode fazer isso da maneira que ele achar que vai ficar melhor para ele, tá? Não precisa ser exata. Sugere-se que seja assim, mas não é obrigatório, tá, gente? Colocar na frente dessa nome da atividade os números dos alunos, da chamada dos alunos envolvidos. Então, lá, o aluno número 02, vírgula, ou ponto, ou 2 pontos, o número 23, 31, os respectivos números dos alunos fizeram parte daquele grupo. Nessa parte aqui, pessoal, é importante frisar que todos os alunos do grupo têm que enviar tarefa. Então, é um protótipo para 5 alunos? Sim, mas todos os alunos eles têm que enviar essa tarefa, tá? Então, os 5 integrantes têm que ter a foto e os 5 têm que realizar a tarefa. Beleza, gente? Ah, Danilo, beleza, fiz aqui a tarefa. E agora? O que eu faço? Melhor, a gente visualizou, né? A gente visualizou a nossa tarefa. Como que eu faço para enviar ela mesmo? Vamos lá, localizador. Opa, deixa eu procurar ela de novo. Procurei. 99, 100. Aqui, ó, gente. Tá vendo esse aviãozinho? Que para mim tá verde, para vocês pode ser que esteja outra cor. Mas clica nele. Clicou nele? O que a gente vai fazer, gente? Uma coisa importante que eu gostaria de falar para vocês, gente. Agendamento da tarefa. Ah, Danilo, toda vez que eu vou ter que começar uma aula, eu tenho que ir lá e agendar todo o início de aula? Na verdade, não, gente. Vocês podem fazer o quê? Agendar todas as tarefas com antecedência. Então, você pode deixar lá. Minha aula é para dar dia 23 de fevereiro. Posso ir lá, essa aula que eu quero dar, vai ser em 23 de fevereiro a aula, então vou agendar ela para ela ser aplicada. 23 não que é sábado, vamos lá, 22. Vou aplicar ela dia 22. Minha aula é que hora? Ah, minha aula é às 7 da manhã. Beleza, 7 horas. Dou um ok aqui. Prazo final de entrega. Pessoal, o que eu recomendo, gente? Ideal é que toda semana, ao término de cada projeto, o aluno ele consiga enviar essa tarefa. Mas o que pode acontecer? Pode ser que o aluno falte naquele dia da aula. E aí, o aluno não vai ter mais acesso a essa tarefa? O professor vai ser prejudicado por isso? O aluno vai ser prejudicado por isso? Bem, pessoal, o que eu recomendo para vocês é para que vocês peguem a data limite, o prazo, e joguem lá para as últimas semanas de dezembro, assim, as últimas semanas letivas. Ah, vou deixar tudo para ser entregue lá por o prazo máximo de entrega dia 2 de dezembro, gente. Dou um ok aqui, seleciono a turma. Aqui eu só estou com turmas do médio, gente, mas vamos fingir que aqui é o nono ano, tá? Nono ano B. Legal, criei. Ah, mas eu também tenho aula no nono A. Aí eu vou ter que criar uma tarefa para cada um. Não, gente, a gente pode vir aqui só em adicionar a turma, tá? Adicionar uma nova turma. Seleciona o nono A, né? Que é o nosso primeiro, no caso. Realizo o mesmo processo, vejo quando que eu vou dar essa aula. Ah, com o nono A eu vou dar já na primeira semana de novembro ali, então dia 4. Que hora que é minha aula lá? Ah, minha aula lá é às 10. Dou um ok, prazo de entrega, gente. Faço a mesma coisa, jogo lá para dezembro, uma das últimas semanas letivas de dezembro também. E aí só clicar aqui em publicar e sua tarefa vai estar publicada, gente. Então, assim, você não necessariamente tem que vir todo início de aula preparar isso. Você pode já deixar tudo pré-programado já, né? Porque uma vez que você publica, ela só vai ser publicada para o aluno naquela data que você agendou. Tranquilo, gente? Alguma pergunta em relação a isso? Alguma dúvida em relação a essa parte da prototipagem? Alguma coisa no chat, Sal? Não? Beleza, então, gente. Ah, beleza, Danilo. Fechamos então a prototipagem. Mas então na prototipagem o que eu tenho que enviar, Danilo? Tem que enviar uma foto do produto final daquele projeto que foi realizado. Então tem que ser uma imagem do protótipo, gente. Não tem como fazer outra coisa, por enquanto, tá? Então a gente recomenda a foto do produto final para prototipagem. Ah, e para programação, o que eu faço, Danilo? Para a parte da programação, gente, parte da programação, o que eles pedem? Vamos lá visualizar.
Vamos lá, visualizar a atividade. Na parte da programação, pessoal, o que ele pede nada mais é que o link, tá? Da programação que foi desenvolvida lá no MakeCode. Então, a gente vai lá no MakeCode. O aluno ele vai estar sempre logado, né? A gente indica isso, que o aluno sempre esteja logado lá na sua conta, para que ele consiga ter sempre os seus projetos salvos. Aí vamos lá, labirinto elétrico aqui. Como que eu faço para compartilhar? Venho aqui nesses pontos aqui em cima, do lado da casinha, clico nele, compartilhar projeto, clico em copiar o link foi copiado. Vou lá na tarefa, resposta aqui, faço o mesmo procedimento, coloco o número da aula, na prática, o número da chamada correspondente ao aluno que está enviando. E aqui, pessoal, é muito individual, né? Porque embora a gente faça também em grupo, né? É esperado que todo aluno faça a programação do seu projeto. Então, coloquei lá aula 102 e 103 na prática. No número da chamada. Clico aqui onde tem esse íconezinho do link. Dou um Ctrl V para colar o link. E o link do meu projeto lá no MakeCode vai ser enviado diretamente para o professor. Depois do professor, a gente vai lá em painel de gestão e a gente vê as respostas dos nossos alunos. Então, desse jeito, a gente consegue estar acompanhando o que eles estão produzindo, se eles estão, de fato, fazendo uma atividade, ou se eles só estão tentando enrolar a gente. E a gente consegue ter um controle maior sobre isso, tá, gente? Alguma dúvida, pessoal, sobre esse envio de tarefa? Gente, lembrando, pessoal, que é extremamente importante todos os alunos enviarem as tarefas no quarto bimestre, tá, gente? Agora é obrigatório, não é mais facultativo. Então, lembra, a gente tem bastante tempo agora no quarto bimestre, então é importante usar esse tempo tanto para a realização dos trabalhos, mas também para o envio das tarefas, beleza? Vamos lá, gente. O que mais que a gente tem aqui de novo no nosso acervo, pessoal? Bem, está lá em tutoriais, né, então, em robótica. A gente tem lá ó, o botão que leva diretamente ao nosso ao nosso EFAP lá, nossa ave EFAP 2, onde lá a gente tem nossa, Os ATPCs, né? os ATPCs, Eles criam. obrigado, Sal. Nada. Os ATPCs voltados para tecnologia e inovação, tá, gente? Na área de robótica. Então, a gente tem lá, o usuário é o nosso CPF, a nossa senha é o mesmo CPF. Então, entrei. Uma vez que a gente está logado, a gente já vem aqui, ó, já aparece diretamente todos os vídeos aqui que a gente tem para assistir, pessoal. É interessante que vocês assistam, porque eles também trazem informações importantes, eles trabalham toda a parte de tecnologia e inovação, então, tanto robótica quanto o Alura, eles estão aqui dentro, tá, gente? Então, é interessante que vocês acompanhem. Mas, Danilo, pô, acho esses vídeos muito chato, cara. Não tem um negócio melhor para a gente conseguir fazer essas aulas, ter uma informação mais rápida? Tem, gente. Lá que dentro dos nossos tutoriais, nós temos tanto a parte de tutoriais desse envio de atividade que a gente acabou de fazer, tá, gente? Tanto o PDF quanto um vídeo, que é bem explicativo também. E a gente também, pessoal, tem aqui todas as aulas que vão ser ministradas, que foram ministradas durante o ano inteiro. Então, já está completo, tá? A gente já tem todas as aulas do quarto bimestre, então, lá no finalzinho aqui, ó, a gente já vê aqui, ó, perguntas eletrizantes, e lá no finalzinho a gente já tem, ó, o labirinto, cadê meu monstrinho? O labirinto elétrico. Tanto a parte do protótipo, quanto a parte da programação, pessoal. A gente já tem esses tutoriais prontos. Então, todas as informações que a gente de fato precisar, pessoal, elas estão aqui dentro do nosso acervo. A gente está fazendo esse acervo, pessoal, para tentar facilitar ao máximo a vida do professor, porque a gente sabe que vocês têm muitas demandas, então o que a gente puder diminuir de demanda para vocês, a gente está tentando fazer. Beleza, gente? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Fica à vontade aí.
eu posso estar respondendo aqui para vocês, eu, os meninos. Beleza, gente? Se ninguém tiver nenhuma pergunta, eu passo agora a palavra aqui para o Ender, que vai fazer a parte da prototipagem. Qualquer coisa a gente está aí. Beleza, pessoal? Abraço. Então, pessoal, continuando aqui, nossa segunda parte da nossa formação, tá? A gente vai fazer a prototipagem agora. E na aula 99 e 100, tá? Que é feita a prototipagem. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tela cheia. Tá compartilhando aí? Ok. Assim, Então, aqui na nossa aula já começamos aqui com o modelo do protótipo, tá na página 16. Então, para essa montagem, precisará dos seguintes materiais: microbit, cabo jacaré, porta-pilha, fita isolante, arame, papelão e tesoura. Certo? Eu vou correr aqui porque eu vou passar um vídeo para vocês ainda sobre. Então, depois vamos construir a base, lembrando que não precisa ser as medidas que estão aqui, tá? O seu aluno pode fazer essas medidas por ele mesmo lá, o aluno tem essa liberdade, tá? De escolher o tamanho, o circuito e tudo mais. Vamos seguindo. E a base de apoio que eles pedem para fazer de papelão, só que no vídeo eu dei outra ideia, tá? É que eles falam que, lembrando que a parte do arame não pode estar encapada com a fita isolante para estabelecer a passagem de corrente para o pino da placa, tá? Então aqui é sobre a construção. Também vou passar no vídeo para vocês. Aqui a haste, que também está lá, por isso que eu estou passando rápido, que é o que vai fechar o nosso circuito elétrico. Certo? Então, aqui eles falam 3 centímetros, mas também aí os alunos podem adaptar, se eles quiserem deixarem mais difícil ou mais fácil. A gente não deve se prender muito às metragens aí do material digital, e nem aos padrões aí do material digital. Certo? Então, depois, o próximo passo é conectar o microbit. Eu vou passar aqui para vocês, tá? Eu vou interromper o compartilhamento e vou passar o vídeo para vocês sobre a prototipagem completa, tá? Eu fiz um passo a passo para vocês da prototipagem. Vocês vão ver, depois do vídeo até fica fácil. A aula fica tranquila para vocês. Vou transmitir aqui, tela cheia. Vocês estão vendo o vídeo aí? Saulo, Danilo? Sim, Wender, pode Aparece o seguir. vídeo para vocês? Beleza. Wender, tá sem áudio, tá? Acho que você tem que compartilhar com áudio aí. Eita, peraí, vamos ver aqui. Aí, agora se vai. Explicando para vocês, tá? O vídeo tem 5 minutos, foi feito com parceria com a Cultura Digital, certo? Aqui o Espaço da Cultura Digital, e então fiquem aí agora com vocês. Wender, acho que você vai ter que explicar aí o vídeo, porque não tá aparecendo, não tá, a gente não tá ouvindo ainda. Ou deixa correndo o vídeo, aí você vai explicando o que você tá Ah, sim, falando. beleza, então. Ok. Sério mesmo? Não Peraí, tá deixa aparecendo o áudio. Então, a eu tentar de novo aqui. gente não tá ouvindo, não. Na hora que você compartilhou, você colocou para incluir som? Ah, agora eu coloquei. Ah, beleza. Tem um Aí, botãozinho consegui lá, aqui. né? Lá.
Boa tarde, professores. Sou o Wender, do CIEP, e agora vou fazer junto com vocês o protótipo do nosso labirinto elétrico, da aula 100 e 101 de robótica do currículo paulista. Certo? Então, o que nós vamos precisar para essa aula? Então, vamos precisar, primeiramente, arame, fita isolante, tesoura, cabo jacaré, microbit, case e um pedaço de papelão também. Tá? Esses materiais estão na página 16 do slide do currículo, tá? Da aula do currículo. Então, primeiramente, vamos começar aqui. Esses são os materiais que o currículo pediu. Eu também recomendo a vocês levar um alicate e uma tampinha para fazer o pé, tá? Para fazer o pé do nosso... Para fazer os pezinhos, tá? Por quê? Porque ele, às vezes, tomba, tá? Se o seu aluno deixar cortar muito grande, ele vai tombar. Então, é bom fazer isso aqui. Mas, se não tiver, eles podem fazer também de papelão, igual está no currículo. Então, vamos começar aqui? Então, vou começar aqui. O professor vai cortar um arame. Certo? O aluno ele pode inventar qualquer trilha aqui no nosso labirinto. Certo? A minha vai ficar desse jeito. Vou furar o nosso papelão. Vamos lá. Certo? Desse jeito. Então, o professor vai vir com um alicate e travar aqui embaixo. Assim, Logo após, vamos colocar os pezinhos, certo? Vocês podem colar com cola quente ou com cola normal mesmo. Aqui eu só vou deixar um exemplo para vocês para acelerar o vídeo. Certo? Ele estando aqui, o que a gente vai ter que fazer agora? A haste. Certo? Então a gente vai cortar mais um pedaço de arame para o aluno. O aluno vai fazer com a mão mesmo, porque essa é a haste que vai fechar o circuito, né? Quando a energia passar pela haste, tá? Quando a haste relar no labirinto, o microbit vai contar um erro. Então, toda vez que isso acontecer, o microbit vai contar um erro. Então, por isso temos que fazer a haste. A haste pode ser dessa maneira, tá? Não encoste ela aqui, não faça assim, porque senão depois não vai dar para colocar no nosso labirinto. Então, deixem sempre um espaço, certo? Para poder ser colocado. Só que temos mais um problema. Quando a gente for colocar aqui, vai contar ponto. Então, a gente isola essa parte de baixo do nosso labirinto com fita. Então, isolei aqui. Então, essa seria a parte que a gente coloca. Agora, já quando for colocar de novo, não vai mais contar pontos. Certo? Logo após essa montagem, a gente vai fazer a parte do microbit. Certo? Pegamos 2 cabos jacaré. Um cabo jacaré vai no número 1 do microbit. O cabo jacaré vai no número 1. O outro vai no GND. Certo? Nós vamos colocar esse do GND no nosso labirinto. Então, vou colocar aqui em cima para vocês, só para vocês terem uma noção. Mas na aula é legal colocar na parte de baixo. Certo? Eu vou colocar aqui na parte de cima, só para o pessoal ter uma noção do que está acontecendo. Então, a do GND, que eu coloquei no labirinto elétrico. Agora, o nosso número 0, o número 0 não é número 1, ele vai na haste. Por quê? Toda
Toda vez que a haste relar no labirinto, vai fechar o circuito e o nosso microbit vai contar um ponto. Certo? Então, com o protótipo pronto, daqui a pouco o pessoal vai passar para vocês a programação e eu fico por aqui. Falou, tchau. Então, pessoal, está me ouvindo? Então, voltando aqui, essa foi a parte da prototipagem, certo? Ficou até mais fácil agora, né? Montando assim do zero. Para os alunos também, às vezes é legal, tá? Essa parte. E todos esses vídeos, da mesma maneira que eu fiz, tem lá no final também do... Você desce lá na aula, eu vou compartilhar com vocês a apresentação da aula, porque todas as aulas ela tem um vídeo como esse, que foi o que o Danilo explicou agora há pouco. Certo? Então... Deixa eu compartilhar minha tela, janela. Então, todas as aulas, ela aqui embaixo, logo quase no final dela, tem esses mesmos vídeos, desse mesmo estilo que eu fiz para vocês. Então, quando vocês estiverem com essa dúvida, você viu que facilita bastante depois que você assistir esse vídeo. Então, todos têm o pessoal da Seduc que fizeram um mais ou menos nesse estilo. Então, vocês podem ver por aqui também, tá? Então, pessoal, foi isso da prototipagem. Agora eu vou passar aqui para o Saulo, que ele vai fazer a parte da programação. Saulo. Valeu, Ender. Obrigado aí, o nosso ator aqui do CIEB, da robótica. Ficou muito bom o vídeo, bem explicado aí como é que faz a montagem, né, baseado no material digital. A gente aqui do CIEB fez outras versões também do labirinto, mas aí é legal depois a gente compartilhar com vocês, caso vocês tenham curiosidade aí de poder incorporar mais o projeto depois, podem entrar em contato com a gente, tá bom? Mas é isso aí, a ideia, né, dessa aula 99 e da aula 100, que é fazer a prototipagem do labirinto. Agora, dando continuidade, então, a gente vai fazer a aula 103 e 104, tá? Que é a parte da programação. Vou compartilhar minha tela aqui também. Então, a gente vai fazer a parte 2, tá bom? Continuando da nossa aula do circuito elétrico. Então, basicamente, a gente vai entrar no nosso Make Code. Então, com a sua conta logada, eu aconselho vocês também a fazerem junto comigo aí. Abram, então, vou dar um tempinho para vocês abrirem a conta de vocês. Clica aí no Make Code, para vocês fazerem junto comigo aí. É até interessante vocês já deixarem arquivado este projeto para consultas, né? Caso os alunos também perguntem para vocês, é importante vocês terem esse projeto aí já na conta de vocês. Caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Pode ir falando aí também no chat. O Danilo, o Ender também estará aí apoiando vocês, tá bom? Bom, vamos lá. Novo projeto, tá? Então aqui a gente vai fazer o labirinto, tá? Vou escrever aqui, labirinto elétrico. Bom, dentro então da nossa plataforma, o que que a gente precisa fazer para construir a programação do nosso labirinto elétrico, né? O Ender fez a nossa prototipagem aí, e ele explicou muito bem que tem uma hastezinha que na hora que ela encostar naquele arame, ela vai fazer uma contagem, né? Basicamente é isso que vai acontecer na nossa programação. Então, como que a gente faria isso, né? Primeiro, se vai ter uma contagem, se vai ter um armazenamento de dados, é importante a gente ter uma variável, certo? Então, a variável é que vai carregar essas informações, esses números, essa contagem, conforme for colocando, encostando lá no arame. Então, o que que a gente precisa fazer? Criar uma variável. Então, a gente vem em variáveis e a gente vai fazer uma nova variável. Bom, qual que é o nome da variável, né? Lá eles colocam... Bom, vou dando um zoom aqui para ficar melhor para vocês enxergarem.
Eles colocam até uma palavra em inglês, né? Eles colocam counter, justamente para o aluno talvez familiarizar com o inglês, mas basicamente é um contador, né? Que ele vai fazer essa contagem conforme for encostando lá no arame. Então, eu vou deixar aqui conforme o material digital trata para a gente. Então, deixei como um counter mesmo. E o que eu preciso fazer assim que inicia a nossa programação? Eu preciso definir a nossa variável, certo? Então, eu vou pegar aqui, definir esse primeiro bloquinho, e no início eu vou definir a minha variável counter. E o que a gente colocaria nesse para zero, né? Ele não vai ser zero, na verdade, ele vai fazer uma leitura, né? Qual leitura que seria essa? Ele vai ler a leitura do pino que vai estar encostando ali no arame, certo? Então, para fazer isso, o que a gente precisa fazer? Então, a gente vai em avançado, vocês vão lá em pinos. A gente vai fazer uma leitura. Bom, às vezes vocês vão perguntar, é uma leitura digital ou analógica? Neste caso, a gente testou aqui, tanto faz para esse projeto, tá? Então, com variações, por exemplo, as leituras analógicas permitem, também vai dar certo. E a leitura digital também, que é o 0 e 1, né, ligado e desligado, também dá certo, tá? O material digital coloca para a gente colocar a leitura analógica, mas nesse caso, tanto faz para esse projeto. Então, eu vou seguir com a leitura analógica e ele vai ler algum pino, certo? Então, no caso aqui, eu vou deixar o pino P0 mesmo, que é esse pino aqui do microbit, tá? Onde a gente vai encaixar depois o nosso cabo jacaré, né? Que o Ender mostrou para vocês. E é isso que ele vai fazer no início. Então, o contador, né? Vai ter uma variável chamada contador, counter. Ele vai ler esse pino aqui, onde vai estar o jacaré conectado nele, e também no nosso projetinho que já já a gente explica mais uma vez para vocês se antenar aí onde ficam as conexões, né? Bom, o que a gente precisa fazer agora? Precisamos criar uma função, tá? Então, aqui eles colocam uma função bem simples, né? Justamente para introduzir o conceito de funções para os nossos alunos, né? Eles pedem até para a gente não aprofundar tanto, mas mostrar para eles o que é uma função. Qual que é uma função para você saber a área de um quadrado? L vezes L, né? Lado vezes lado. Então, entender um pouco esse conceito de funções, então, facilita bastante no andamento da nossa programação, e até faz ela se tornar mais rápida, né? Mais dinâmica. Então, nas nossas funções, a gente vem aqui em fazer uma função, e aqui em função, a gente vai colocar, pode escrever algum texto, né? Faça alguma coisa, está escrito aqui. Então, aqui no caso, eu vou escrever sinalizar. Tá? O que é esse sinalizar? Essa função. Ele vai mostrar no nosso microbit, naquela matriz de 25 LEDzinhos, ele vai aparecer alguma coisa que a gente vai colocar agora, né, algum desenho ali, acender alguns LEDs, assim que ele encostar com a haste nesse arame, tá? Então, eu vou dar feito aqui, só para a função ficar criada, vou deixar o sempre aqui do lado, ampliar aqui para vocês. Então, o sinalizar justamente é mostrar alguma coisa naqueles LEDs, certo? Então, para mostrar alguma coisa, o que a gente precisa colocar aqui? Eu preciso ir lá no básico e vou mostrar LEDs. Ou eu posso mostrar um ícone, né? Por exemplo, na aula do material digital, ele pega para a gente colocar esse mostrar LEDs e ele acende esse LED do meio, né? Então, tem essa possibilidade. Ou o aluno faz outro desenho, faz um X, enfim, ele pode desenvolver algo que ele possa entender aqui o que vai acontecer assim que encostar a haste no arame. Após isso, o que essa função vai fazer? Ela vai limpar a tela, tá? Então, encostou uma vez, às vezes o jogador lá vai encostar várias vezes, né? Porque é um jogo que exige ali uma concentração, né? Então, ele precisa limpar a tela depois, tá? Então, você vem aqui também básico, em limpar tela aqui embaixo, e limpa ela. Então, simplesmente vai aparecer o X e depois limpa, né? E logo em seguida, tá? Então é bem rapidinho mesmo, conforme ele vai fazendo o jogo lá.
A função, para que serve então a função? Coloquei, é como se a gente deixasse ela numa gaveta, né? A gente deixasse ela numa gaveta aqui separado, e eu chamaria ela depois no sempre, que ela sempre vai estar acontecendo isso, né? Então, por exemplo, toda vez que eu precisar da função que está lá na gaveta, eu abro a gaveta, então, e chamo ela. Como é que a gente faz? Então, vai lá em funções novamente. Lá embaixo aparece your functions, né? Que são suas funções. Aparece lá o ligar, sinalizar, né? Então, a gente vai ligar o nome da nossa função que a gente colocou, sinalizar. Então, a gente apenas encaixa aqui no sempre. Por quê? Porque eu coloquei no sempre e não no iniciar. Porque toda vez ele vai ter que sempre estar rodando essa programação, conforme for encostando lá no meu pino P0, ele vai acender esse xizinho, né, que eu coloquei aqui, tá? Então, por exemplo, vou vir aqui na minha simulação, se eu der um play, né, ele já está rodando aqui localmente, mas a gente vai fazer continuar a programação aqui para vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Então, sempre, porque ele está rodando aqui várias vezes, ó, tá piscando, né? Ok? Bom, vamos seguir aqui então. Aí, o que eu preciso fazer nesse caso, né? Não é sempre que ele vai estar ligado ali, é só quando você encostar. Então, eu preciso criar uma condição, certo? A condição é toda vez que for ativado o pino, né? Que a haste vai estar em um cabo, e toda vez que eu encostar essa haste naquele arame, ele vai fazer esse desenho aqui para mim, vai chamar essa função. Então, eu preciso criar uma lógica aqui, ó. Então, vocês vão vir em lógica, tá? Então, a gente vai pegar esse primeiro bloquinho, ser verdadeiro, então. Vamos colocar aqui na frente. E o sinalizar, ele vai estar aqui dentro agora, tá? Então, a gente só puxa aqui para dentro. Então, qual que é a condição que a gente vai colocar aqui? Como a gente colocou que ele vai ler o pino P0, como ele vai ler o pino P0, então toda vez que encostar nesse pino P0, ele vai mostrar, ele vai ligar esse sinal para a gente, que é esse X. Né? Então, como é que eu faço isso? Eu vou lá em pinos, perdão, input. Eu vou pegar, deixa eu achar ele aqui. Pino P0 é pressionado, tá? Então, vocês vão lá em input, nesse rosa aqui. Quando esse pino P0 é pressionado. Então, imagina que o pino P0 é para fechar a ligação, né, do nosso botão. Lembra que vocês criaram lá o passa ou repassa, perguntas eletrizantes? Pessoal, basicamente é o mesmo conceito que está envolvido aqui. A gente vai fechar circuitos, né? Então, a partir do momento que aquela argola ela encosta naquele arame, ele fecha o circuito. Fechando esse circuito, ele vai sinalizar. Eu chamei aquela minha função lá para mostrar aquele xizinho. Então, o pino P0 ele é pressionado, eu vou encaixar aqui nessa lacuna, tá? Então, quando ele for pressionado, o que vai acontecer? Eu vou ligar o nosso sinalizador, né? Que seria o nosso xizinho e limpa a tela. Depois, o que eu preciso fazer? Lembra que a gente está criando um contador, né? A gente criou uma variável contador. Então, a ideia desse jogo, né, desse protótipo, é toda vez que ele encostar, ele vai somando um valor, né? No caso, 1. Né? Ele vai somando um toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, e assim por diante. Então, o que eu preciso fazer nesse caso? Eu vou em variáveis, né, para isso acontecer. Vocês vão pegar agora esse segundo bloquinho que chama alterar contador, né, que é o nome da nossa variável, por 1. Vocês vão colocar logo abaixo da nossa função. Vou tirar um zoom aqui. Tá bom? Então, o que acontece nesse alterar? Ele vai somando. Então, encostei uma vez o pino P0, fechou o circuito, chamei a minha função, ele vai aparecer esse X e vai limpar a tela.
Logo após, ele vai fazer uma alteração, né, na minha variável counter aqui, contador, por 1. O que significa esse por 1? Então, ele vai somando 1 por 1. Se eu colocasse, por exemplo, 2 aqui, então, se eu dei um toque, ele armazena 2. Se eu dei outro toque, ele vai armazenar o quê? 4, né? Porque ele vai somando. Então, no caso aqui, eu teria que colocar 1 mesmo. Então, encostei uma vez, 1. Encostei a segunda vez, ele vai armazenar o valor 2. E assim por diante, tá? Então, alterar counter por 1. Bom, e para o jogo ficar mais interativo aí, né? Mais emocionante para os alunos, eles colocaram também, né? Um som, tocar algum sonzinho, tá? Então, antes disso, vamos ver como é que está o nosso jogo até o momento. Então, vamos simular aqui, tá? Dei o play, não aconteceu nada. Por que não aconteceu nada? Porque aqui, ó, o pino P0 ainda não foi pressionado, tá? Eu não cliquei aqui. Então, a partir do momento que eu clico uma vez, opa, vocês viram que apareceu um xizinho lá? Vou clicar mais uma vez. 2, mais uma vez. 3, mais uma vez. 4. Então, ainda ele não está mostrando o valor, né? Que a gente vai fazer depois interações com esses botões. Mas a princípio só está aparecendo isso, ó. Então, conforme eu vou apertando, encostando lá no nosso arame, ele vai aparecendo esse xizinho, né? Mas a variável já está armazenando o valor, tá? A gente só vai mostrar ela já já. Só que aí eu quero colocar um som a partir do momento que eu encosto aqui, né? Então, como é que eu vou colocar esse som? Lá em música. Então, aqui, ó, ele tem várias opções para os alunos fazerem um som, né? Então, dá para criar uma melodia, né? O duro de criar uma melodia por um tempo grande é porque, às vezes, ele vai ter 2 toques rápidos ali, né? Bem próximos, e às vezes não toca toda a melodia. Então, seria interessante, talvez, o toque bem rápido, só um toquezinho mesmo, de um barulho ali, conforme ele vai encostando. Então, no material mesmo, eles colocam também esse toque, então a gente pega esse toque e coloca aqui embaixo, tá? A partir do momento que a gente coloca aqui, clica aqui embaixo, aparece as oitavas aqui, né? Então tem um volume aqui, deixa eu aumentar aqui para a gente ouvir melhor. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir, mas aparece barulhinho, né? Então, ele coloca dá pra gente colocar um agudo aqui, ó, né? Bem alto. Então, toda vez que ele encostar no arame, ele vai aparecer isso, certo? Esse toque. Vamos ver se é isso que acontece mesmo? Então, vamos lá na simulação de novo. Dei o play. Pode ver que aparece já até as conexões aqui também, ó, ele já até fala para a gente que um vai ser no GND e o outro vai ser no 0, tá? Então, a partir do momento que eu aperto o 0, opa, o que está acontecendo aí, ó? O som não está parando, né? Apertou uma vez, ele está constante. Então, como que a gente resolve isso, né? Como que a gente resolve isso? Então, tem o nosso toque, eu preciso colocar um período para ele fazer esse barulho, né? Um tempo ali, que a gente chama lá esse bloquinho, lá em básico, tá? Eu vou pegar um bloquinho que chama pausa. Essa pausa nada mais é do que vai tocar e por quanto tempo ele vai pausar, né? Depois ele vai pausar. Então, a gente coloca um valor bem baixo, porque é muito rápido, né? Ele só vai dar um toque ali e eu vou deixar, sei lá, 10 milissegundos aqui, certo? Então, vamos fazer um teste. Coloquei uma pausa aqui de 10 milissegundos, vou lá para a nossa simulação, dei o play, vou apertar uma vez, mas ele continua ainda. E aí, que vocês acham que precisa fazer agora? Ainda não está resolvido. Eu preciso parar esse som, né? Então, eu tenho que ir lá em música, eu preciso fazer esse stop all sounds aqui, ó. Então, ele vai escolher o toque, ele vai fazer por 10 milissegundos, né? Bem rapidinho, e depois ele para todos os sons que está dentro aqui dessa lacuna aqui da nossa condição. Então, vamos testar lá de novo. Ampliei, dei o play. Foi rápido até demais, né? Vamos colocar um pouquinho mais aqui? Eles colocam até 8 no material.
Vou colocar um tempo maior, 20 aqui milissegundos. Vamos ver como é que ficou agora. Dei o play. Tá bem baixinho, mas vocês conseguem ouvir, ó. Tá ouvindo aí, Danilo? Acho que tá muito baixo, né? Mas ele tá fazendo um sonzinho bem curto, né? Conforme eu vou clicando aqui. Apesar que tá no máximo aqui o volume, mas tá bem baixinho mesmo. Oi? Danilo falou pra gente colocar 100 milissegundos aqui, só pra gente testar aqui. Vamos ver se ele vai ficar. Ficou legal, Danilo. Ficou bom. Então, 100 milissegundos aqui, ó, fica bom também, né? Acho que dá até para vocês ouvirem melhor. Certo? Fechou. Legal. Então, toda vez que ele for pressionado, né? Toda vez que fechar o contato ali, ele chamou a minha função, né? Só lembrando aqui, o xizinho, fez o toque por 100 milissegundos e parou todos os sons. Ok, essa parte está finalizada, né? Que é essa parte de você tocar e fechar o circuito. Porém, a gente vai fazer agora umas interações com os nossos botões, né? Esses botões, ele vai, assim que a gente clicar nesse botão, ele vai mostrar para a gente o número de erros ou o número ali em que foi encostado a nossa haste no arame. Então, como que a gente faz isso, né? Para a gente fazer essas interações com esses botões. Então, a gente vai lá em Input, tá bom? Então, no Input, quando o botão A for pressionado, então a gente vai usar os dois botões agora, tá? Então, quando o botão A for pressionado, o que eu quero que ele apareça aqui no caso? Eu quero que ele apareça os valores, né, da quantidade, né, de conexões que foram fechadas lá, né? Então, eu vou lá em básico, eu vou mostrar o quê? Eu vou mostrar o que ficou armazenado dentro da minha variável, né? Então, vou mostrar o número que está lá na minha variável. Lembra lá que a gente criou lá no início, né? Chamado counter, no pino P0. A gente colocou ela aqui para alterar toda vez que é encostado uma vez, alterar por 1. Então, eu preciso trazer ela para cá, ó, no lugar de 0. Tá? Então, eu vou vir aqui em variáveis, vou pegar minha variável chamada counter, ou contador, e encaixo aqui aqui nesse 0, tá? Então, só encaixou. Bom, vamos lá na simulação, vamos ver como é que tá até agora. Então, vou dar o play aqui de novo. Então, vamos lá. Encostei uma vez no arame. Encostei 2 vezes. 3 vezes. 4 vezes. Ok. Fiz uma interação com o botão A. Vamos ver o que vai acontecer. Apertei o botão A 4 vezes. Certo? De novo. Dei o play. 1, 2, 3. Agora eu quero ver quantas vezes ele encostou lá no arame. Clico no botão A, número 3. Certo? Até aqui, ok, né? Até aqui tranquilo. Podem perguntar aí caso queiram complementar algo, tá? Agora, eu preciso também fazer uma interação com o botão B. Por quê? Porque a gente vai ter, como eles estão em grupos, né? Provavelmente é de 5 alunos, um vai brincar, depois vai ser a vez do outro, né? E assim eles vão se interagir ali, vão brincar na aula de vocês. Então eu preciso resetar, certo? Eu preciso tornar essa variável 0 após o primeiro jogador brincar ali. Então vou fazer a interação do botão B agora, tá? Então posso clicar aqui em cima mesmo, com o botão direito, a gente clica aqui do mouse, vai ter o duplicar aqui, tá bom? Então a gente duplica e coloca o botão B agora. Bom, eu quero que agora a minha variável seja 0 quando eu clicar no botão B, né? Como que eu faço isso?
tem diversas formas. Uma delas, a gente não vai usar esse bloco, mostrar, tá? Número. Eu vou lá em variáveis e eu vou definir a minha variável para zero. Então, ele define de novo, né, para zero. Então, quando eu comecei, eu defini ela como? Lendo a leitura do pino P0, certo? Só que, depois que o primeiro jogador brincou, e o segundo vai brincar novamente, vai brincar, né, após ele, então ele vai pegar essa variável e vai transformar ela para zero. Então, aqui eu deixo zero mesmo. Então, ele vai ficar zero e reiniciar o jogo. Vamos ver se é isso que acontece mesmo? Então, vamos lá. Vamos ampliar a tela aqui. Vou dar o play novamente. Então, encostou uma vez, encostou duas vezes, encostou três vezes. Apertei o botão A para mostrar. Ah, encostou três vezes, beleza. Aí agora, o próximo jogador vai brincar, ok? Então vai ser a vez do jogador B brincar, então ele vai encostar, ele vai clicar aqui no botão B para ele transformar ele para zero. Mas quando você clica nele, ó, não acontece nada, né? Mas será que ele foi para zero mesmo? Então vamos ver. Vamos clicar sem reiniciar aqui a programação. Vamos só clicar mais uma vez. Cliquei uma vez e vou mostrar. Ele voltou para 1. Entendeu? Porque eu cliquei uma vez aqui, ele definiu para zero. Aí quando eu cliquei mais uma vez, ele foi para 1. Então vou clicando aqui mais vezes, ó. Apertei o botão A, ele foi para 6, certo? Aí eu aperto B, né? Mas parece que não acontece nada. Interessante seria a gente limpar a tela aqui, né? Na programação ele fala para não limpar. Ele não coloca esse limpar. Mas seria interessante a gente adicionar, né, um limpar, né? Vamos adicionar aqui, ó. Então, a partir do momento que eu... Pode falar aí, Danilo. Peraí que o Danilo quer complementar aqui, pessoal. Eu não estou entendendo o que ele está falando. Saulo, experimenta apertar o botão B, que aí ele vai reiniciar, e depois você aperta o A, ver se ele volta para o zero, porque ele vai mostrar o número zero. Antes de pôr limpar, você fala? Antes de eu limpar, tem. Tá, beleza. Vou deixar ele aqui encostado. Vamos lá, então. Vamos voltar lá. Vamos dar um play. Fazer alguns toques aqui, né? Uhum, isso. 3 toques. Apertei o botão A. Isso. 3 toques. Beleza. Reiniciou. Apertou o botão B. E agora Beleza. aperta o A de novo. Aperto o A de novo. Perfeito. Que aí ele já mostra, né, o que zerou, realmente. Porque lá o A é falando para ele mostrar o número. Nesse caso, acho que nem precisaria desse limpar tela, né? Então, aí vai do que vocês preferirem. Vamos então seguir o material digital, né? Não vamos colocar o limpar tela, vamos deixar conforme o Danilo até me lembrou aqui. Então, a gente só apenas clica no A que ele zera, tá bom? Aí o próximo jogador vai brincar. Ok? Pessoal, a programação do material digital é essa. Não é tão complexa como parece, tá? Mas eles começam, né, criando contadores, né? Na verdade, os alunos já estão acostumados a criar variáveis. Eu acho que aqui, acho que é uma novidade, né, que seria criar funções. Aqui já talvez é algo mais novo para eles, né, criar funções. Então, talvez seria interessante é, parar um pouquinho ali com eles, né, dar uma atenção, explicar o que é uma função, né, talvez fazer essa ligação com outra coisa que eu comentei, sei lá, a função da área do quadrado, né, alguma coisa que é do que eles estão vendo em matemática mesmo, sei lá, para eles entenderem o que é uma função, né, e aqui a gente chamou essa função, dá para a gente alterar lá as funções, e automaticamente aqui a gente não precisa alterar nada, né, porque ela sempre vai chamar a função. A questão das músicas aqui, eles já estão habituados, né, como é que coloca os toques aqui, quanto a isso aqui é tranquilo. Questão também dos botões, né, das interações aqui que a gente faz, com o botão A e o botão B, tá? Então é isso que eles precisam desenvolver na aula de programação. Bom, feito isso, o que eles precisam fazer?
claro que eles vão brincar, né? Eles vão fazer a montagem do circuito, né? Com a prototipagem que foi feita na aula anterior. E depois disso, eles precisam realmente colocar isso no tarefas, né? Que o Danilo comentou lá no começo com vocês. Então, qual que é o link que eles vão pegar aqui? Só falando novamente, né? O Danilo já comentou, mas deixa eu só reforçar. Então, naquele ícone de compartilhar, vai estar o título aqui do seu projeto. Vocês vão clicar em compartilhar projeto, né? No caso aqui, os alunos vão fazer isso. E eles vão copiar, tá? Então, eles vão copiar o link e vão colar lá no tarefas, tá? Então, é isso que eles terminam a aula de programação. É claro que a gente até aconselhou em umas OTs, né, para os professores talvez poderem, como sugestão, né? Claro que cada professor tem a sua autonomia ali de desenvolver as aulas de robótica. A gente colocaria essa aula de programação, talvez, como antes da prototipagem, né? Então, a gente faria a programação primeiro, fazia esses testes com o simulador, né? Então, a gente brinca com esse simulador, para eles entenderem como é que funciona. Feito isso, aí na outra aula, a gente poderia fazer as ligações e a parte da prototipagem. Mas isso é uma sugestão, tá? Porque, por exemplo, na aula passada que o Ender acabou de mostrar para a gente teria que guardar os nossos projetos em algum lugar, né, no armário, ou o aluno vai levar para casa e trazer, ou vai deixar na sala, enfim. Ou talvez pode até danificar de uma aula até a outra, né? Então, às vezes, fazendo a programação, já fica aqui na conta deles, né? Seguro, e depois eles só fazem a parte da prototipagem, tá? Mas isso é uma sugestão para vocês podem desenvolver da maneira que vocês acharem melhor aí a condução da aula da robótica, seguindo o material digital normalmente, tá E bom? assim, gente, como o Saulo falou, né, a gente acha que é mais interessante fazer a parte da programação, mas é importante reforçar também que o professor, quero trocar, quero fazer a programação antes de fazer a prototipagem. A gente recomenda, mas a gente recomenda também que antes de você fazer, no momento que você for fazer a programação, leva o protótipo do professor pronto, mostra, faz uma demonstração, só para os alunos terem a visualizarem qual que é o produto final daquele projeto. Para não ficar um negócio, estou fazendo programando para programar, mas não sei o que vai acontecer. Mostra, independente, pessoal, se você vai fazer a prototipagem antes ou depois, é sempre interessante começar a aula mostrando o protótipo, mostrando o resultado final, porque deixa o aluno mais animado, deixa ele mais interessado naquilo. E queria só um adendo aqui rapidinho, Sal. Queria só Claro, comentar fica à aqui vontade. também que quando a gente viu as variáveis aqui, porque a gente, acho que vocês também já estão careca de saber, né? Que a variável ela pode ser qualquer palavra. O valor que a gente vai definir que é o que importa. E aí, quando a gente viu essa palavra, esse termo em inglês, a gente ficou se questionando, pô, mas por que os caras estão colocando em inglês? Esse negócio poderia muito bem ser em português. Mas a explicação da Seduc, gente, é que eles, como programação, os termos são em inglês mesmo, eles já estão tentando familiarizar os alunos com esses termos. E a ideia é que programação, ela, ano que vem, ela esteja presente em todos os anos séries. Então, a ideia é com que os alunos, nas outras linguagens, JavaScript, já são termos em inglês. Então, a ideia é com que os alunos estejam familiarizados com esses termos, tá, gente? Então, assim, parece meio chato, né? Que você fala, pô, poderia muito bem traduzir para ficar mais fácil para o aluno, mas a explicação por trás é justamente para deixar o aluno mais familiarizado com esses termos. Beleza, gente? Saulo, volta a palavra para você. Valeu, Danilo. Muito bom. Bom, então vou fazer uma pergunta para vocês, hein? Responde no chat, hein? Então vamos lá. Abrir a simulação aqui. Qual que vai ser? Vou dar um zoom aqui. Pode responder aí no chat, quem tiver aí na nossa live. Olhando aquele projeto da aula de prototipagem que o Ender, nosso ator, o Ender, fez aqui, qual que vai ser o nosso arame, né, que vai fazer todo aquele desenho malucão lá que os alunos vão fazer, e qual que vai ser a nossa haste, né, que é onde vai ter a argola que vai fazer o caminho lá no arame. E aí? Eu queria que vocês me respondessem aí. O zero vai ser o quê? O zero vai ser a haste ou o arame?
Caminho, o caminho, né, no caso. Ou o GND? O que vocês acham? Alguém respondeu aí, Danilo? Me avisa. Vê se alguém vai interagir com a gente aqui. Pergunta! Tempo! Ó, cliquei uma vez, cliquei 2 vezes, 4 vezes. Três vezes, na verdade. Nada? Bom, nesse caso aqui, pessoal, seguinte. Eu estou fechando um circuito. Pode ver aqui, ó, né, o GN dele representa o negativo, né? O zero é como se fosse o positivo, tá? Então, isso aqui, ó, parece aquele cabinho, né? Não é um fone, tá? Parece aquela entradinha. Não é do fone isso aqui, não. Isso aqui parece que parece um jacaré, né? Diferente aí. Ele está fazendo essa ligação, né? Ou seja, o circuito elétrico ele está fazendo isso aqui, ó, tá? E está voltando para a placa. Então ele está saindo daqui, está fechando o circuito. Então a ideia, né? Conforme a gente até brincou lá com perguntas eletrizantes, né? O nosso passo repassa é fechar o circuito. Então, independente qual vai ser o nosso caminho e a nossa haste. Nesse caso, do jeito que foi montado aqui a programação, tanto faz se eu vou colocar o jacaré no GND, né? Vou encaixar o jacaré aqui e posso, por exemplo, colocar o GND na haste. E posso colocar o jacaré aqui e colocar no meu caminho, né? No caminho lá, malucão lá, com as curvas. Ou o inverso também vai funcionar nesse caso. Tanto faz, tá? Porque ele vai apenas fechar o circuito. Quando ele for pressionado, né, ou encostado, né, ele vai fazer aquela contagem. Então, nesse caso aqui do projeto, tanto faz na montagem. Mas lá na prototipagem, o Ender, ele aconselha o zero colocar na haste ou no caminho? Só confirma comigo aí, por favor. Então, lá ele aconselha o zero na haste. Na haste, né? Não, Na legal. aula também. Beleza. No material também. Mas nesse caso aqui, funcionaria também o inverso, tá? Porque a gente apenas está fechando o circuito, ok? Então é isso, só como curiosidade mesmo para vocês aí. E obrigado aí pela atenção de vocês. E a nossa parte de robótica da aula de labirinto elétrico é isso, tá? Eu agradeço. Danilo também, o Ender, o Marcos, não sei se ele quer comentar alguma coisa. Fique à vontade também. Obrigado aí, Matheus, Eric, Francélia, Gabriel, não sei se tem mais alguém aí também. Marcos, fica à vontade. Não, agradecer, foi maravilhoso, né? Muito bom. Beleza. Então, obrigado a todos aí que acompanharam o nosso TPC. Vamos encerrando por aqui. Falou, pessoal. Até a próxima. Valeu, Tchau, pessoal. tchau, gente. Muito obrigado. Estamos por aqui no CIEBP, estamos à disposição para ajudar vocês aí, tá bom? Explore o nosso acervo lá de robótica e fiquem à vontade aí para nos contatar aí nos grupos. Até mais. Tchau, tchau. Falou.